Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Blood Faca e dando continuidade à nossa série, né, sobre as expansões do Vampiro da Eternal Struggle, Vampire da Eternal Struggle, V10. Eu, Edinaldo Laurentino, jogador de V10, mais uma vez com o Barão Márcio Pinheiro, que vem trazendo aí esse conteúdo muito bacana para a gente poder aprender mais sobre a história do jogo. Fala aí, Márcio. Olá, pessoal, novamente, né? Obrigado aí pela oportunidade de divulgar um pouco mais do nosso amado jogo. Para quem perdeu, o vídeo anterior falou sobre VTES, a segunda expansão, né? Que a primeira foi Jihad. Falou sobre os vampiros da Camarilla que moram lá dos Estados Unidos, né? Os Exato. norte-americanos. A Norte-americano. gente falou de algumas cartinhas, como essa aqui, que é o controle do clima, que é uma carta de taumaturgia, né, muito usada numa linha taumatúrgica, e a gente falou sobre várias cartinhas tipo essa no vídeo passado. Nesse vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre os vampiros da Europa. Então hoje a gente vai imergir aí nessa nova expansão que é a Dark Sovereign, né? Que é a segunda expansão. Então essa expansão foi lançada quando mesmo? Essa expansão ela foi lançada em 1995, né, em torno de uns 6 meses após o lançamento do VTS, né, que também foi em 1995, saiu a expansão Dark Sovereign com os vampiros Europa. E nessa expansão, os vampiros da Europa são os vampiros mais antigos, né? E nessa expansão nós temos, além das cidades, né, os príncipes das cidades. Na primeira expansão nós tivemos os Justiçais e príncipes. Isso. Na Europa, agora, nós vamos ter os príncipes das cidades europeias e os Inner Circle. Hum, Aí você diz assim, mas são os Inner Circle que tem no Vampira Máscara? Não, infelizmente não, por causa dos direitos autorais. O primeiro Inner Circle que saiu foi, no caso, foi esse aqui, o primeiro Inner Circle Bruhá, né, que é a Grenouille. Ela realmente é um vampiro antigo, ó. Tem capacidade capacidade 11. 11. Então, ela possivelmente seja de quarta ou quinta geração, tá certo? Que são os vampiros, e nesse circo da Camarilla, geralmente tem essas gerações. Pode ter algum de sexta? Pode. Mas, geralmente, quarta, quinta geração, pela capacidade, ela tem essa quantidade aqui de disciplinas, né, que a gente já falou, né, Interessante. que é presença, potência, rapidez, fortitude, todas avançadas, taumaturgia e auspícios básicos. Interessante ter taumaturgia, né? Porque Interessante. taumaturgia a gente sabe que É, já é uma um pouco coisa que mais tem, mas que oculta, são né? vampiros antigos, então eles têm Tem esses essa poderes, né? possibilidade, né, de ter adquirido talvez a taumaturgia antes dos Tremere, porque os Tremere eles fizeram lá a taumaturgia deles. É. Mas antes dos Tremere existia taumaturgia. É, existia a taumaturgia condúnica dos Smith, os assamitas tinham taumaturgia, entendeu? Então, a taumaturgia ela já existia antes dos Tremere, Ela não é tá certo? Então, monopólio dos Temeres, né? não é. Apesar dos Tremere dizerem que é É deles, delas, né? mas não é. Mas Que é deles, mas não é. essa segunda expansão aí, ela trouxe vampiros só da Camarilla também? Não trouxe. Mas eu vou mostrar só mais um Indecico aqui, que é o meu Pode mostrar os preferido, Inner que é a Circles. Sim, essa e aí é a boa. Príncipe Ingrid. São muito boas, tá certo? São bem interessantes. A Stanislava, você vê, ela não tem presença, né? Mas aliados não podem bloquear ela. Então, ela tem um efeito porque ela realmente é uma aparência bem agradável, É né? verdade. Muito bonita a carta. Então, nessa expansão, eram caitifes, também na expansão Hum. anterior também veio caitifes, Caitifes e são aqueles sem irmãos clãs, da né? Camarilla são sem clãs, né? Eu vou mostrar aqui um caitife, Mostra aí um e caitifes pra pessoa. por coincidência, ela tem taumaturgia avançada. Olha aqui, um Oxê. caitife com taumaturgia avançada. Aí você me diz, como é que aconteceu isso? Porque um caitife Tremere, É. traçado por um Tremere, essa aqui é um dos personagens que eu acredito que ela tenha uma história no Vampira Máscara, mas eu não tenho certeza. Mas é a Magdalena, alguma coisa aqui, que eu não sei o nome dela direito, É, mas mais ela tem fácil. taumaturgia avançada, certo? Então é Capacidade um 2, né? personagem Ela tem para se geração verificar alta, né? para os jogadores de RPG que têm algum conhecimento aí, de repente pode É, ser já que eles é. tenham Quem alguma souber informação aí, aí no canal, já pode deixa colocar aí sem nos nenhum problema. comentários. Mas além dos vampiros
da Europa, né, da Camarilla, foram introduzidos dois clãs de vampiros independentes. Um deles, o Giovanni, claro, Europa, Itália, tinha que Sim, sair o Giovanni, né? Os Giovanni e os Ravnos. sim. Os Ravnos, eles também saem nessa expansão em maior quantidade do que os vampiros da Europa, da Camarilla, tá certo? Eles saem em maior quantidade porque ainda não tinha saído nenhum. Então, nessa expansão, saem 10 vampiros Giovanni, 10 vampiros Ravnos e apenas 4 vampiros de cada clã dos 7 clãs da Camarilla. Ah, Então, esses 4 que saem, eles podem se juntar com os outros. Na expansão anterior saíram 10 de cada sim. clã. Então aí já faz 14. Por isso que esses Ravnos e Giovanni estão saindo 10 para ficar mais ou menos Mais equilibrado os 10, né? equilibrado. Para poder fazer um deck Giovanni equilibrado com os outros decks da Camarilla, tá certo? Então Entendi. nós temos aqui uma personagem que se eu salvo engano, ela não aparece no RPG, mas aqui ela aparece que aparece. No nome dela aparece um vampiro que é do RPG muito conhecido, que é o Augusto Giovanni. Então ela é a mão Legal. direita, se não me engano, do Augusto Giovanni, que é a Regina Giovanni. Né? Apesar de não ter o Augusto nessa expansão, porque o Augusto existe realmente, né? Foi lançado o Augusto, aí só depois que a White Wolf comprou o jogo da Wizard. Né? Então está aqui Capacidade a alta Regina. dela, né? 10 Isso, capacidade. aqui ela é quase o Inner Circle, né? É, muito alta. Quase o Inner Circle, que ela deve ter uma geração quinta, quarta, quinta, não, Tem quinta, sexta geração. necromancia superior, né? Ela é forte. Necromancia, potência e dominação são as disciplinas do clã, tá certo? E aí, no caso, ela tem as três Superior, avançadas e avançado. auspícios e fortitude básica, Básica. tá? Básica e intermediária. Nós temos também o Inner Circle e o príncipe malcaviano, que é o príncipe de Estocolmo, que eu vou mostrar aqui, ó. Príncipe, o Inner Circle, que é o Leandro, né? E o príncipe malcaviano. Aqui logo eu já vou mostrar para vocês os Ravnos, né? Nós temos aqui um Ravnos de 9, tá certo? E um Independente. outro Ravnos menorzinho, não é isso? E sim. Tem taumaturgia também, esse Ravno de 9. No Tem. caso, o Ravnos, ele vai ter o quê? Quimerismo, fortitude e animalismo. Só que esse, ele tem animalismo básico, porque ele tem metamorfose avançada e taumaturgia básica. Ele, em vez de ter um animalismo avançado, ele tem a metamorfose. Isso, por exemplo, é interessante dizer, não é porque um vampiro é daquele clã que ele vai ter todas as disciplinas daquele clã avançada. Ele pode ir atrás de outras disciplinas. No Sim. caso, esse Rathaus aqui, ele tem metamorfose avançada, ao invés de animalismo que ele tem básico. Aqui nós temos o Ineciclo Nosferato e o Príncipe de Bruxelas. Certo? Nesse 4 votos. Rapaz. Isso, o Inecirco, ele tem quatro. Todo o Inecirco nessa expansão tem 4 votos, mais 2 bleed, e alguns têm poderes a mais do que isso. Certo? Aí nós temos aqui um que, esse sim, aparece no RPG, né, Ah. Vampira Máscara, o Inecirco dele, que é o que? É o François Villon, É François aqui, Villon. ó, 3 de 10, e a Alexandre, que é Inecirco Toreador. Tá certo? Toreador. Então, o François Villon está aqui. O François Villon, nesse caso aqui, ele tem 3 disciplinas avançadas, né, que é presença, Auspício. auspícios e rapidez, Rápido. e tem 2 básicas, que é quimerismo e ofuscação. Quimerismo é bem justificável ele ter quimerismo, porque o Ele tem François potência Villon também? Não. Tem tem potência. potência sim, eu esqueci da potência. Certo. O quimerismo, ele é até interessante, porque o quimerismo tem uma história realmente do François Villon com Ravnos, né, com o vampiros Ravnos, que ele era até tolerante com a presença de Ravnos, de vampiros Ravnos lá em Paris. É interessante essa E apresentação. o último, né, e o último nesse círculo que eu vou mostrar é o Etrius, que é também um personagem que estava no Sim, RPG isso Vampira você Máscara, citou inclusive, né? Círculo, e eu mostrei até a gema de Etrius, né, no Isso, vídeo passado. exato. Aqui o Etrius, ele tem 4 disciplinas avançadas, as 3 do clã, taumaturgia, auspícios, dominação,
E a mais, ele tem avançado ofuscação e metamorfose básica. Com outra personagem que também sai em Vampiro à Máscara, que a gente joga muito também no World by Night, que é a princesa, a Rainha Anne, né? E aqui a Arika. A Rainha Anne é a príncipe de Londres. Isso tem informações assim que ela começou de oitava geração, chegou até quarta geração, diablerizando vários Ventrue. Aqui a Queen, a Rainha Anne, ela é conhecida, ela não quer ser chamada de príncipe, ela tem que ser chamada de rainha, tá certo? E aqui vocês já podem ver que ela tem fortitude, dominação e presença avançados, auspícios e ofuscação básica, né? E a Arika está aqui também, muito forte, também de 11, que ela tem 4 disciplinas avançadas e 2 básicas. Essa Arcane Inner Circle é Ventru. Ventru, exatamente. A Arika, Inesirco, Ventru também com 2 de bleed. Aí nessa expansão, nós temos cartas para Giovanni, cartas para Ravenous e algumas cartas para Camarilla, né, Vampiros da Camarilla, inclusive para os Inner Circle, né? Nós temos cartas, uma carta que é conhecida que é a lista vermelha, que é o Anátema, né? Anátema, sim. Quando você é inserido na lista vermelha, que são os 10 mais procurados da Camarilla, você vira um Anátema. Aí tá aqui, ó, a cartinha Anátema, que é uma cartinha de votação. Uma ação Nós temos, política, né? isso é uma ação política. Aí nós temos locais. Isso. Eu É, tava curioso com essas conhecidos. locações, né? Ó, nós temos locais conhecidos, aqui é o Palácio de Versalhes, Que são que reais, né? também São lugares é um reais. Elísio, tá certo? Ó, é um Elísio, um Palácio de Versalhes. Nós temos outra locação aqui da Europa muito conhecida, é o É Castelo Castelo da Germânia. é, Heidelberg Castle. Heidelberg, É Castle Heidelberg. feminino, lá na Germânia, na Alemanha, Alemanha. né? E nós temos em Frankfurt, né? Que é o Embase, uma discoteca lá em Frankfurt, deve ser famosa, né? Porque É. apareceu aqui, discoteca, certo? Lá em Frankfurt. Aí nós temos outro castelo da Escócia, Cara, que que ele, legal. ele vira uma locação só quando ele é equipado. Ele é um equipamento, aí quando ele termina de ser equipado, ele vira uma locação. Mas é um castelo, né? Aí nós temos aqui um, uma ordem se eu não me engano, os Tremeres vieram dela, a ordem Ordem de de Hermes, Hermes Cabal. é que ela caça os Tremeres, tá certo? Uma ordem de magos, tá Ah, de certo? Que magos. caça, é uma ordem de magos, tá? Se não me engano, os Tremeres vieram dessa ordem de magos. Ó, Exato. aqui é a Power Base Berlim, né? Que é a Power Base geralmente é um local onde os Ventrus se reúnem, né? E formam a base deles, porque os Ventrus são um clã muito organizado, né? Eles têm uma hierarquia dentro deles e cada cidade importante tem uma base. No caso, essa aqui é a Power Base De de, Berlim. de Berlim, controlada pelos Ventru. Ventrus. Eu não mostrei no vídeo passado, mas você pode, como eu mostrei como se torna justicar. Você é uma votação que você vota e vira o justicar. Mas você pode virar príncipe das cidades. No caso, esse aqui, ó, é uma votação que um Ventru, se for um Ventru, qualquer um vampiro da Camarilla pode virar príncipe de Berlim. Agora, se for Ventru, como eu disse, os Ventru dominam Berlim por muito tempo, né? Se for Ventru, ele aumenta em uma capacidade, É né? legal. Então, caso o vampiro for de 5, capacidade 5, isso é, se ele for em torno de 10ª geração, se ele conseguir virar príncipe de Berlim, ele passa a ser de 9ª geração. Agora, por que isso? Não sei, de repente o Ventru pode diablerizar alguém, os Ventru se organizam, não, você é muito fraco para ser príncipe, então vamos fazer com que você diablerize alguém e aumente a sua É, força para virar pode príncipe e ser. não ser um príncipe Muito fraco, né? Muito normal, novo. né?
fraco, né? E nós temos exemplo de um príncipe fraco no RP, aqui nessa expansão, esqueci de mostrar, não sei porquê. Olha quem é que é o príncipe fraco, ó, de qual clã, ó. É o Ah, o Puppet Puppet Príncipe, é o Prince. Príncipe Frankfurt Bruhá. Ele é um príncipe controlado por quem? Aí eu não sei. Pode ser que seja um vampiro do próprio clã dele que esteja controlando ele, mas é um príncipe fraco. Bem, a última cartinha que eu queria mostrar dessa expansão é para mostrar o poder dos Inner Circle. Hum, Aqui, ó. Porque tem muita gente que diz assim, não, mas quem eu mostrei a carta de votação, aí é só virar Inner Circle, é só virar justificar que não precisa do voto dos Inner Circle. No card game é assim. Mas para representar que quem decide quem são os justificar são os Inner Circle, foi feita uma outra carta de votação, que é essa aqui, que diz que só o certo. Inner Circle pode chamar, que diz que tira o título de justificar de um Minion da Camarilla. O cara era Justicar e vem o Indecico, joga essa carta e diz: olha, você não é mais Justicar. Aí o vampiro perde o título dele de Justicar e ainda diminui a geração em um. Por quê? Essa questão aqui da capacidade não é só exclusivamente geração, é também a influência, o status, certo? Então, tá aqui, ó, diminui um a capacidade. Por acaso, se for um vampiro de 10, Justicar, depois que essa votação aqui passar, depois que a interação entre os jogadores disser, não, tá ok, passou a votação, ele perde o título de justificar e ainda diminui a capacidade dele em um. Então, essa aqui eu finalizo com essa carta para mostrar os poderes dos Inner Circle, né? E na próxima expansão nós vamos conversar sobre os vampiros do Oriente Médio. Muito obrigado, Márcio, mais uma vez aí, explicando, né, essa cronologia dessa série que nós estamos fazendo sobre as expansões do VTS. Você que gostou, clique aí no joinha, comente sobre essa relação entre o VTS e o RPG para nos ajudar aqui a ter uma interação mais bacana, tá certo?